Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou Adolfo Clair e no vídeo de hoje eu quero bater um papo com vocês acerca de como eu aprendi a ler em inglês, tá? Então eu vou passar por esse caminho, por o método que eu utilizei. Talvez isso possa ser útil para você. E é isso. Então se inscreve no canal, me acompanha até o final, aperta o sininho para não perder os próximos vídeos. Vídeo anterior eu comentei sobre por que o Brasil só se fala apenas um idioma, três coisas que impedem do brasileiro falar um segundo idioma. E bora pro vídeo. Bem, eu como todo bom brasileiro mediano, saí da escola sem saber uma palavra em inglês, né? Assim, o the books on the table, thanks e very much. Assim, se você colocasse um texto em inglês para mim, eu não saberia ler. E como é que eu fiz para começar a ler pelo menos inglês? A ler, não estou falando que eu sei falar inglês, estou falando que eu leio, né? E curiosamente eu tenho formação em letras português e inglês, mas isso eu vou explicar mais no final do vídeo o porquê, tá? Então, eu saio da escola em 2009 e sem saber uma palavra em inglês, com 17 anos de idade. E o que acontece? Na minha vida, eu me torno evangélico, começo a frequentar uma igreja, e depois que eu casei, isso com 20 anos de idade, eu decido começar a estudar. Eu falei, cara, tô casado, tô trabalhando na construção civil, quero ser professor, então tenho que voltar a estudar. Na época não dava para fazer faculdade porque era muito caro. Então o que eu fiz? Qual foi a minha decisão? Falei, eu vou meter bronca e vou começar a estudar. E eu li um livro chamado com um autor chamado Pedro Apolinário, Explicação Textos Difíceis da Bíblia. Eu já que estava estudando sobre fé, sobre religião, sobre Bíblia, eu precisava aprender sobre isso. Então e aí eu não sei porquê, mas o primeiro capítulo desse livro me cativou demais, e me fez estudar grego bíblico, grego, letras gregas e tal. E aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a estudar grego e comecei a comprar alguns materiais, dicionário, Bíblia em grego e tal, tanto que essa parte da minha biblioteca aqui, ó, essa parte aqui que você está olhando aqui, essa parte aqui é só de Novo Testamento grego. Isso aqui é só Novo Testamento grego, fora alguns que eu tenho em cima da mesa aqui. E aí eu comecei a estudar grego, só que eu percebi uma coisa, que em língua portuguesa nós temos pouco material. Eu falei, cara, eu preciso de mais, o que tem em língua portuguesa não é o suficiente para mim. E aí eu comecei a perceber que o próprio Pedro Apolinário e outros autores que trabalhavam com a questão de grego, gramática de grego, exegese e por aí vai, eles utilizavam muitas obras em inglês. Muitas obras em inglês. Eu falei, velho, vou ter que aprender inglês. Só que eu saí da escola sem saber uma palavra em inglês, praticamente. E aí o que eu fiz? Eu tinha alguns dicionários já em língua portuguesa, acho que um ou dois, e aí eu acabei comprando esse dicionário em inglês aqui, dicionário de grego e inglês, Henry Taylor. Esse aqui foi o primeiro dicionário. E como é que eu fazia para usá-lo? E assim, só para vocês entenderem. Isso aqui era um dicionário que eu tinha em português, grego-português, ó, isso aqui, tá? Aí eu adquiri esse aqui por R$50, né? Foi o primeiro dicionário em inglês. Isso aqui foi minha primeira obra em inglês que eu adquiri, tá? Isso vai fazer acho que uns 10 anos já. Eu estudo do grego desde os 20 anos de idade, tô com 32, há uns 12 anos já. 11 anos já. Então já tem uns 11 anos, 10 anos já esse léxico comigo. Quando eu abri esse léxico aqui, cara, ó, só para você ter noção. Isso aqui, ó. Né? Agora só para você ter noção. Você percebe que tem muito mais coisa e a letra é menor e muito mais página, né? Então, quando eu começava a abrir, quando eu comecei a comparar o que eu tinha em português com o que eu tinha em inglês, eu comecei a ver que em inglês tinha muita informação. E como é que eu fazia? Eu sempre abria os dois dicionários. E aí, como era palavra por palavra, eu estou pesquisando a palavra logos, por exemplo. Eu abri o dicionário em português, grego-português, vi as definições de logos, e eu abri o dicionário em grego-inglês. E eu vi as definições de logos e as explicações que tinha. E como era palavra a palavra, era mais fácil de procurar no dicionário.
Então essa foi uma coisa que me aproximou muito do inglês. E aí eu fui começando a utilizar muitas obras em inglês, a ponto de que 1/3 da minha biblioteca hoje é em inglês, ó. Livros aqui em cima em inglês. Aí eu tenho a boa parte dos livros que estão aqui são em inglês. Esse aqui é um comentário bíblico todinho em inglês. Esse aqui é o Gerhard Kittel, todinho em inglês, 10 volumes. É um dicionário de grego e inglês, 10 volumes. Então eu tô uma pá de livro aqui, tudo em inglês. E foi por causa do estudo do grego. Então, eu comecei a estudar o grego, que o grego, a gramática dele é muito mais difícil do que do inglês. Então, quando eu olhei pro grego, comecei a estudar grego, eu olhava para uma expressão em inglês e falei, mano, isso aqui é coisa fácil, perto do que eu ando estudando. E aí eu fui desenvolvendo minha leitura no inglês. Tanto que hoje eu tenho gramáticas de grego e inglês, como a gramática de Arthur Robson, Mutu e Milligan, que são essas duas aqui, 1.500 páginas cada uma. Então a gente percebe, o que eu estou mostrando para vocês é que eu usei como ponte uma língua, no caso o grego, e eu usava comparativamente. Então eu abri um dicionário de grego-português, de grego-inglês, e abrindo o que eu não sabia, eu ia abrindo no dicionário de grego de português-inglês ali para achar as definições, e fui aumentando meu vocabulário pouco a pouco, sem estudar gramática. Se você me pedir agora assim, como é que é o verbo to be, eu não sei explicar para você. Só que se você jogar um texto na minha frente, por exemplo, em inglês, a possibilidade de eu traduzir ele sem usar um dicionário e entender uns 70% é muito grande. Por que isso acontece? Por causa do contato com o estudo do inglês, né? Então é muito engraçado isso. Então essa foi uma das técnicas. Hoje, por exemplo, uma das coisas que eu uso para aprender inglês é o quê? Comparar, usar pontes. Então, por exemplo, eu tenho a Bíblia em inglês, a King James em inglês. Essa aqui é a King James, essa aqui eu ganhei da Sociedade Bíblica Trinitariana. Eu leio a Bíblia em inglês de manhã cedo, né? E aí, às vezes eu comparo com o texto em português, às vezes eu comparo duas traduções em inglês para compreender por que foi traduzido, como que foi entendido. E eu uso essa abordagem para dominar a leitura do inglês. O inglês falado já é outra conversa. Por quê? O inglês falado, ele já exige um grau de audição e um grau de conhecimento, vocabulário muito grande. Mas sempre o primeiro passo antes disso é a leitura. Se você não consegue ler, você não vai conseguir ouvir. Então o primeiro passo é junte o vocabulário lendo. Depois começa a ouvir e aí você vai, né? Então, por exemplo, se colocar um filme em inglês para mim e ele tiver legendado em inglês, eu consigo entender pelo menos uns 60%, 70% do que está sendo falado. Sem problema nenhum, assim, olhando e traduzindo na hora. Por quê? Por causa do contato da leitura. Então, a leitura de textos em inglês ajuda muito. E quando você pega o mesmo tema, por exemplo, Gênesis 1, em português, no princípio criou Deus os céus e a terra. Você vai ler em inglês como é que é? In beginning created God in the heaven and the earth. Pronto. Olha só, você vê, meu inglês é horrível, eu não sei falar uma frase em inglês, mas só lembrar de Gênesis 1, verso 1, eu consegui lembrar do texto em inglês, porque eu já li ele. Então essa é uma das coisas que eu faço. Eu uso pontes para estudar. Ponte. O que é ponte? O assunto. Você gosta de futebol? Veja um texto em português e veja um texto em inglês falando sobre futebol. Não adianta você ver um texto de culinária que você não vai entender nada. Então, futebol. E assim vai. Então, essa é uma das coisas que eu fiz para conseguir ler inglês. É claro que depois que você começa a estudar grego, qualquer idioma fica fácil. Qualquer idioma fica fácil. Inclusive, eu me livrei bastante na língua portuguesa por causa disso. E por causa do grego, por causa do estudo do grego, de mexer com tradução bíblica, eu entrei e conheci a área de linguística. E por causa disso, eu fui fazer um R2 em letras, português e inglês. Então eu fiz um R2 não pensando no inglês, em ser professor de inglês, mas eu fiz um R2 olhando para a matéria de linguística, irmão. Matéria de linguística. Linguística. E aí acabei fazendo um R2 e hoje eu tenho formação em letras português e inglês. Não tenho intenção de lecionar. Se precisar, farei. Mas não é a opção. Não é a minha primeira opção é sempre a aula de história. Mas, na necessidade, se abrir uma vaga de... precisamos de um professor de português e inglês aqui. Ou um professor de português, eu tenho habilitação para isso. Mas não é minha
meu primeiro foco. Então, a primeira técnica que eu uso é essa, é a primeira e a única técnica. É o contato com a língua. Minha esposa ela até me critica, ela fala assim, Adolfo, você deveria ler, você deveria ouvir mais coisas em francês. Porque como eu tenho ela que me auxilia, então, por exemplo, o maior dicionário de grego que eu tenho aqui é grego-francês, a Natola Bailey. Eu também tenho um dicionário de latim-francês aqui, ó. Latim-francês. Então, eu tenho algumas obras também em francês, já em menor grau. E um segundo fator que eu acho que vai ajudar bastante você a te incentivar. Quantos países no mundo falam português? 8. 8 países. Só que desses 8 países só tem um país importante que fala português. Brasil. Ah, mas como assim? O único país relevante no mundo que fala português é o Brasil. Portugal é um ovo com 10 milhões de habitantes. Angola, Moçambique, Cabo Verde. Pelo amor de Deus, né, irmão? Desculpa. São países de terceiro mundo que não têm uma relevância acadêmica, econômica e cultural no mundo. O país que tem mais influência mundial que se fala português é o Brasil. Então, quando você olha para a produção acadêmica em língua portuguesa, quem manda é nós. E nós não somos o topo do mundo. Venhamos. Então você olha para metade do mundo fala inglês. A outra metade fala espanhol. Cara, se um país não usa o inglês como língua oficial, tem o espanhol, cara. É muito país. Então, dois idiomas que o mundo inteiro fala é o inglês e o espanhol. Ah, mas tem o mandarim. Não. Vamos lá. Produção acadêmica relevante é inglês ou espanhol. Espanhol, porque se você quiser ir para qualquer país do mundo que fale espanhol, você vai encontrar uns 50 países que falam espanhol. Inglês, uns 70, 80 países. E muitos países adotam o inglês como segunda língua. Se você chegar na Europa falando inglês, cara, a possibilidade de você se comunicar com alguém é muito grande. Muito grande. Entendeu? Agora, português zero. Só em Portugal. Ponto. Talvez você encontre um brasileiro em algum país estrangeiro e ponto. Mas entende o risco que você corre. Então, você dominar o inglês, por exemplo, é essencial. Você tem mais países que falam francês do que o português. Você tem a França, que fala o francês, você tem a Suíça, que fala francês. Então você tem pelo menos dois, eu posso citar dois países. O Canadá se fala francês. Então você tem a Austrália, você tem pelo menos 4 países aí que tem uma relevância muito maior econômica e cultural no mundo do que o Brasil. Então, só para você entender, né? Que tal é mais interessante você aprender um inglês ou um francês do que você dominar o próprio português em si. E alguém pode achar que eu estou com preconceito? Não, é fato. Então, se você dominar um segundo idioma como um francês, um espanhol ou um inglês, você tem muito mais. Você expande sua visão, sua capacidade de absorção de informação. Né? Você abre portas de conhecimento absurdas. Você abre portas de conhecimento absurdas. E esse é fato. Então, seria isso. Seria um dos motivos, né, que você tem que estudar um idioma estrangeiro para abrir. E assim, quando eu digo isso, é pro âmbito de qualquer área, cara. É o âmbito de ser professor de história, professor de teologia, professor de linguística. Cara, tem muita coisa de linguística em francês. Áreas especializadas, né, na medicina, artigos. Cara, você coloca em inglês, o francês, o espanhol, cara, tem toneladas e toneladas de coisas que você jamais vai ver em língua portuguesa. Jamais. Jamais. Isso aqui, ó, traduzido para a língua portuguesa, jamais você vai ver. Jamais. Jamais. Entendeu? Um F Gafiotti latim português, jamais você vai ver.
Você não vai ver, né? Lembra o dicionário que eu mostrei para vocês aqui? Esse aqui? Isso aqui é um resumo desse aqui, ó, Walter Bauer. Walter Bauer, ó, só para você ter noção, Walter Bauer tem 900 páginas. Isso aqui é alemão, é um dicionário grego-alemão. Isso aqui é o traduzido para o português. Que esse aqui, na verdade, é uma tradução do inglês, que o inglês é uma tradução do alemão. Tá entendendo? Então, cara, quem não domina um segundo idioma não pode nem abrir a boca na área que ele se diz estudioso. E é o conselho que eu dou. Beleza? Um abraço. Tamo junto no campo de batalha. Adolfo Euclério à disposição. E vamos mais até o próximo vídeo. Então se inscreva, se mantenha inscrito e aperte as notificações. Um abraço e fui.